Em instantes, Noticiário Tortuga. O informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Bom dia! O noticiário Tortuga destaca o trabalho da Quinutren, parceira da DSM Firmenich no litoral capixaba. O Espírito Santo tem mais de 1,5 milhão de hectares de pastagens destinadas, em sua maior parte, à bovinocultura. E a atividade vem crescendo muito nos últimos anos. A 10 quilômetros do litoral, no município de Guarapari, a Quinutren, parceira da DSM Firmenich, presta serviços com formulações específicas em mistura de grãos e núcleos da marca Tortuga, ajudando na disseminação de tecnologia na pecuária do estado. Vamos conhecer o trabalho desse parceiro na entrevista do Cairo Rodrigues. E vocês já conheceram diversos parceiros da marca Tortuga espalhados aí por todo o Brasil através aqui do programa Noticiário Tortuga. E hoje nós vamos conhecer mais um deles. Nós estamos aqui na Quinutren, em Guarapari, estado do Espírito Santo. Estamos aqui pertinho da praia e quem vai conversar conosco é Humberto. Humberto, obrigado por nos receber aqui na sua fábrica. Eu que agradeço a presença desse informativo tão importante para a pecuária nacional, que é o Noticiário Tortuga, já há vários anos, levando informações práticas e objetivas aos amigos pecuaristas. A gente que agradece pela sua participação. E, primeiramente, Humberto, eu queria saber de você o seguinte: qual que é a tua visão sobre a importância de parceiros como a Quinutren, fábricas espalhadas aí por todo o país, para disseminar ainda mais a tecnologia dos núcleos da marca Tortuga que a gente leva aí dentro da sacaria da Quinutren? Eu entendo que o parceiro regional é aquela pessoa que tem uma capilaridade maior na região. Com isso, consegue levar as formulações ao maior número de produtores, tanto os grandes, médios e pequenos. Pequenos é a grande maioria do público pecuarista, né, principalmente aqui do nosso estado. Mas mais importante, a empresa regional, o qual nós nos propomos a prestar esse serviço, é de ter flexibilidade nas formulações. Não mais a famosa ração 22% para a vaca de leite, não. Qual a ração que mais se encaixa àquela realidade da fazenda? Qual o suplemento, qual a necessidade? Esse é o propósito que a gente entende como ter uma parceria forte com a DSM, com a empresa, a maior empresa de nutrição do Brasil, mas com a nossa agilidade na prestação de serviço. Eu acho que esse é um foco que a gente quer dar e eu acredito que é o foco que o pecuarista precisa. Hoje nós entendemos com a misturadora regional de ser um prestador de serviço. O pecuarista, se ele for botar na ponta do lápis todos os custos, principalmente o grande e o pequeno e o médio, né? Botar na ponta do lápis o custo da mistura em si, do operacional, do envolvimento de mão de obra, da preocupação daquela mão de obra fazer a mistura da forma adequada, o parceiro, sendo um parceiro de confiança, o qual a gente já está há mais de 20 anos, né, no mercado do Espírito Santo, né? Esse parceiro de confiança poder fazer essa mistura, porque aí é menos uma preocupação para ele ter a nível de fazenda. Conta pra gente agora um pouquinho da história da Quinutren, como que vocês começaram, por que você decidiu ter a fábrica de ração aqui e há quanto tempo? Legal. A fábrica em si ela é relativamente recente, né? Nós abrimos a fábrica em 2020, na pandemia, mas a gente tem a oportunidade trabalhou 16 anos no segmento de fertilizantes, muito contato com o pecuarista, que o foco era a melhoria da condição da pastagem e sempre de olho nessas necessidades, né? Sempre levantando essas necessidades e levando, né, bastante informação. Então esse relacionamento com o pecuarista, ele data desse período já de 20 anos aqui no mercado. Hoje, através da Quinutren, a gente se propõe a fazer esse mesmo trabalho de levar informação, mas atrelado hoje na nossa marca Quinutren, que é uma marca muito querida, é um sonho desde a época da faculdade, o qual nós conseguimos realizar. Realizar sonhos é sempre muito bom, né? E por que o pecuarista pode confiar na marca Quinutren? Hoje, se você fosse me perguntar na prática, os resultados que a gente está tendo. Os resultados tanto em grandes, em médios e pequenos produtores, o feedback que esses produtores nos dão, a ração funciona, a ração é boa, o suplemento deu peso. E na ponta, né? Quantas arrobas foram produzidas, quantos litros de leite foram produzidos.
Ou seja, o foco no resultado. E para ter esse resultado é sinal de que é um produto de qualidade. A gente está vendo aqui, por exemplo, algumas matérias-primas que vocês usam aqui nas rações da Quinutrim, né? Explica para a gente um pouquinho mais desse processo, desde a compra que vocês fazem do insumo para ser assim, um insumo realmente aí de excelência, de qualidade para o pecuarista, para o coxo do animal. Excelente. Aqui na nossa fábrica, nas nossas formulações, nós trabalhamos com milho e farelo de soja, que são as matérias-primas mais usadas e são as matérias-primas mais nobres, né? O milho, ele como um concentrado energético, como fonte de energia, e o farelo de soja como fonte de proteína. Existem diversos subprodutos que podem ser utilizados, que são permitidos a sua utilização e que a pesquisa também valida. O grande problema de você usar muito subproduto é a variação na formulação. E o animal bovino gosta de rotina. Tudo que você quebra a rotina do animal, o consumo cai e, consequentemente, o desempenho. Então, a gente busca sempre trabalhar com matérias-primas como milho e farelo de soja, que aí a composição ela fica constante das rações e dos suplementos. E aí o animal tem um padrão de consumo, o animal consome o esperado. E, por exemplo, hoje tem um subproduto chamado DDG, que é muito utilizado no Brasil e é muito bom. Só que, por exemplo, hoje a pesquisa nos mostra que, por exemplo, o perfil proteico de um DDG ele é diferente de um perfil proteico do farelo de soja, ou seja, a proteína do farelo de soja é uma proteína de melhor qualidade. Então, assim, apesar da gente poder usar subprodutos, é importante a gente, primeiro, evitar a variação e, sobretudo, a composição química, né, para que essa composição química ela atenda às necessidades. Então a gente trabalha dessa forma. O pecuarista ele pode usar o que for mais acessível para ele, principalmente o nosso país é um país gigante, a gente sabe que o pecuarista trabalha aí por região, pelo que atende ele na região dele, mas desde que ele tenha todo esse controle, esse cuidado, que inclusive toda a equipe aí de representantes da marca Tortuga, os técnicos da DSM Finish estão a campo aí justamente para ajudar ele a alinhar esses detalhes técnicos, né? Exatamente. Se você usar os produtos Tortuga, na hora que está na composição da sacaria lá, né, eventuais substitutivos, está escrito lá não há. Ou seja, a composição é sempre a mesma. Então é muito importante que a composição do suplemento, da ração, ela sempre seja a mesma durante o tratamento. Obviamente o pecuarista, por exemplo, Humberto, se eu quiser usar um DDG, um farelo de amendoim, um subproduto que eu tenho dentro do meu trabalho, eu posso usar na sua fábrica? Pode. É só a gente trabalhar o ajuste do tratamento do animal e até o final naquela composição de ração. Você não tem problema nenhum, a gente tem total flexibilidade. Nos produtos comerciais nossos, a gente trabalha sempre a base milho e farelo de soja. Então vamos conhecer um pouquinho mais aqui sobre todos esses insumos. A gente tem o milho, né? O milho como principal concentrado energético nas formulações. O milho, ele é o cereal mais abundante, né, no nosso país. O farelo de soja, a fonte proteica mais nobre também sendo trabalhada e de maior disponibilidade. Do ponto de vista de núcleo, aqui exemplificado o nosso confinamento Crina. O Crina é um dos principais aditivos hoje na suplementação animal, dá uma fermentação ruminal muito adequada, é um aditivo natural, ele não é um antibiótico, então isso é muito bom, melhora muito o consumo e o ganho de peso do animal. Então o Crina hoje nas ações para gado de corte é o que a gente trabalha. E o último, a ureia, né? A ureia é a fonte de proteína mais barata, porque é o famoso nitrogênio não proteico. As fábricas de ração, como nós aqui utilizamos a ureia pecuária, que a legislação indica para ser feita. E a ureia, ela é uma ferramenta muito importante. O pecuarista que está nos acompanhando, e principalmente o produtor de leite, eu quero a ração sem ureia, porque às vezes acha que a ureia é uma coisa que diminui a qualidade da ração. Se você usa ureia sem critério, sim. Agora, a ureia bem utilizada, ela melhora a qualidade da ração, porque você leva, vamos chamar assim, a famosa proteína para a bactéria, a proteína para micro-organismo ruminal. Obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente, abrir aqui a sua fábrica para o programa Noticiário Tortuga. Obrigado pela parceria, mais uma vez, parabéns para vocês e pelo trabalho de você e toda a equipe. Eu que agradeço, parabéns à equipe Tortuga por manter esse informativo tão importante já há vários anos no mercado, e a gente se sente muito feliz e espera estar sempre sendo parceiro e colaborando para que essas informações possam surgir e aquele que está na ponta possa ter mais resultado financeiro com produtos, serviços, tanto Tortuga quanto Quinutrim. As pesquisas
pesquisas do CPEA mostram que o preço do leite ao produtor seguiu em queda em setembro e esse cenário deve se manter até outubro. Contudo, o último bimestre do ano aponta para a estabilidade das cotações. E quais que são os fatores que estão moldando esse cenário? Bom, primeiramente, a gente tem que pontuar que o preço do leite vem em queda desde maio devido ao aumento da disponibilidade interna de lácteos. Essa maior oferta se deve ao aumento da captação nacional e também ao maior volume de importações de lácteos, que já vieram aí em queda em setembro, mas que ainda seguem em elevados patamares na comparação anual. Um outro ponto é o desbalanço dessa oferta em relação à demanda. Enquanto a disponibilidade interna de lácteos se elevou, o consumo interno continua muito sensível ao preço. Com isso, a pressão dos canais de distribuição nas negociações com os laticínios tem mantido a queda nos preços dos derivados lácteos e esse movimento vem sendo repassado ao produtor. O preço médio do leite cru captado pelos laticínios em setembro recuou aproximadamente 9% e atingiu aí R$ 2,05 o litro na média Brasil. Esse valor é quase 32% menor que o registrado no mesmo período do ano passado em termos reais. E se a gente considerar o período de janeiro a setembro, já observamos que o preço do leite ao produtor acumula uma queda real de 21,4%. Falando um pouco da captação interna, a produção começou a se recuperar a partir do segundo trimestre do ano. Porém, essa recuperação nacional já começou a perder força a partir de setembro. O índice de captação leiteira do CPEA, o ICAP, ele aumentou apenas 0,4% de agosto para setembro. Foi puxado pelos aumentos na Bahia, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Nesses estados ocorre a safra da produção. Ela é estimulada pelo retorno das chuvas da primavera, que aumentam a disponibilidade, a qualidade das pastagens, reduzindo assim o custo com a alimentação animal e favorecendo a produção de leite. Mas, por outro lado, a pesquisa do CPEA mostrou uma redução média de 2% na captação dos estados do sul do país em setembro, o que segurou o resultado do ICAP nacional, Essa redução na captação dos estados do sul é atípica para essa época do ano e ela se explica pelo excesso de chuvas, na região, associado também à perda da margem dos produtores. Então, os agentes do setor que foram consultados aí pelo CPEA, eles indicaram que essa captação ela tende a recuar ainda mais do que na média dos anos anteriores nesse último trimestre nos estados do sul. E esse cenário ele pode segurar os preços naquelas bacias leiteiras. Também vale pontuar o contexto aí dos custos de produção. A pesquisa do CPEA mostra que de agosto para setembro houve uma alta de quase 0,6% no custo operacional efetivo da pecuária leiteira na média Brasil. Essa é a segunda alta consecutiva do COI e é puxada sobretudo pela valorização dos insumos produtivos como os adubos, os corretivos e o diesel. Nesse contexto, a margem do produtor ela vem se estreitando. Desde julho, a retração no preço do leite e, portanto, na receita do produtor supera a retração no preço do milho. E isso tem diminuído o poder de compra do produtor frente ao insumo. Em setembro, foram precisos quase 27 litros de leite para a compra de uma saca de milho, 12,3% a mais que em agosto. Esse cenário tem despertado bastante preocupação do setor, tendo em vista que essa progressiva perda na margem do produtor pode diminuir os investimentos na atividade ainda nesse curto prazo. E são por esses motivos, então, que o movimento de queda deve perder força progressivamente, já em outubro a gente já deve observar uma desvalorização menos intensa do que a ocorrida em setembro, de modo que no último bimestre a gente pode observar aí um cenário de estabilidade das cotações. Se você quiser participar do Noticiário Tortuga, mande perguntas
Dúvidas, depoimentos e também sugestões para o telefone da produção do programa, que é código 11, número 993821999. Também pode fazer contato pelas redes sociais, no perfil @tortuga.dsmfirminiche. O noticiário Tortuga aqui no Canal do Boi é de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Obrigada pela audiência. Até o próximo programa.